começando mais um Alimento e Saúde. Bom dia! No programa de hoje falaremos sobre a linhaça, suas propriedades e entre elas o ômega 3, que é muito conhecido. A linhaça é um grão originário da Mesopotâmia, com o primeiro registro no Egito Antigo 5.000 anos antes de Cristo. Também existem relatos sobre o grão na Bíblia, mostrando a sua grande importância para a humanidade. Como eu já comentei, a linhaça possui um composto chamado ômega 3. Ele é muito benéfico e consumido por pessoas que buscam uma vida mais saudável. E você, espectador, você sabe o que é ômega 3? Você tem ideia de algum alimento que possa ter ômega 3? Não. Eu já ouvi falar de cápsula. Sim, peixes de águas frias. E você sabe o que é ômega 3? Também não. Eu acredito que seja alguma coisa que faça bem para a saúde, né? Sim, é uma cadeia lipídica poliinsaturada, com o ômega 3 se refere ao posicionamento da insaturação na cadeia. Estamos com a Flávia Noronha, cientista de alimentos formada pela Universidade de São Paulo, que vai nos explicar um pouquinho melhor sobre o que é esse composto chamado ômega 3. É com você, Flávia. Olá, Lucas, estamos aqui no laboratório com a Flávia e ela vai explicar um pouquinho mais pra gente o que é o ômega 3. Bom dia, Flávia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Lucas. Então, o ômega 3 ele é um ácido graxo essencial ao nosso corpo, que significa que a gente não produz ele, precisa consumir, e ele também é uma cadeia insaturada. Bom, o ômega 3 ele tem sido muito conhecido ultimamente pelas suas propriedades funcionais, como por exemplo, reduzir a pressão arterial, ou seja, ele ajuda nas doenças relacionadas com o nosso coração. Outra propriedade muito importante dele seria reduzir o risco da diabetes. Uma fonte muito rica nesse ácido graxo seria a linhaça, as carnes de peixe e também tem frutas e legumes que tem um pouquinho menos desse ácido graxo, mas eles estão presentes também no ômega 3. Ok, Flávia, hoje o nosso especial é sobre linhaça. Queria saber que além do ômega 3, qual outras propriedades esse grão tem pra gente? Então, a linhaça ela é muito rica em lignana. Lignana é um composto que também tem muitas propriedades funcionais. Um bom exemplo que acho que é importante citar seria ele ajuda a prevenir o câncer de mama e também ele ajuda a retardar a menopausa, os sintomas da menopausa. E também ele ajuda no controle do colesterol do nosso corpo, na triglicérides, que também tem sido muito conhecido pela nossa população. Ok, obrigada, viu, Flávia? Então, de volta aos nossos estudos. Temos aqui dois tipos de linhaça, a triturada e em grão. Agora vamos às ruas perguntar a você, espectador, qual das duas formas você compraria, pensando nos benefícios do ômega 3 que nós já explicamos a vocês. Sabendo que a linhaça tem ômega 3 e que ela pode ser consumida tanto em grão como na forma triturada, qual você compraria? Triturado. Por quê? Poderia colocar no iogurte, no leite. Você acha mais fácil para consumir? Eu acho que sim. A triturada, Por quê? para misturar no meio da comida. Compraria as duas, em grão para poder acrescentar no alimento e triturada para poder utilizar em massas, preparações como bolo, biscoito, ou até acrescentar em produtos como sorvete, ou acrescentar em granola, ou utilizar em açaí. Estamos recebendo em nossos estúdios do Alimentos e Saúde a cientista de alimentos Angélica Iobi, formada na Universidade de São Paulo, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a linhaça. Bom, Angélica, tendo em vista a linhaça in natura e a linhaça triturada, qual a melhor forma que a gente tem para consumi-la? Bom, Lucas, aqui eu tenho uma linhaça em grão e a linhaça ela pode ser consumida tanto em grão quanto triturada. Mas é importante nós observarmos que quando a linhaça é consumida em grão, ela possui uma casca e essa casca é uma barreira ao organismo. Já quando a linhaça ela é consumida triturada, essa barreira da casca ela é totalmente quebrada. Então nós conseguimos assim ingerir todos os nutrientes que a linhaça pode nos oferecer. É importante também lembrar que quando nós consumimos a linhaça em grão, nós devemos cozê-la ou então imergi-la em água para que assim a casca do grão fique mais mole
e a gente possa ingerir, conseguir mastigar melhor também e assim obter todos os nutrientes desse grão. Então, no caso, se for grão, tem que mastigar muito bem antes de consumir, Sim, certo? tem que mastigar muito bem. Tá. Aí, quando a linhaça é triturada, não há necessidade. Mas essa linhaça triturada tem alguma desvantagem em consumi-la? Infelizmente, sim. Os grãos de linhaça, eles são muito ricos em óleos. E esses óleos, eles são, os óleos em gerais, eles são muito suscetíveis a um processo de deterioração chamado oxidação. Quando a linhaça ela está em grão, ela está triturada, todos os óleos delas estão expostos a esse processo de oxidação. Então, quando o consumidor ele vai comprar a linhaça, se ele comprar a linhaça triturada, é importante sempre observar o prazo de validade do produto. Pra ver se não tá oxidado a farinha, né? Isso. Entendi. E de que maneira a gente pode consumir ela? Com o quê? Bom, a linhaça ela pode ser consumida de diversas maneiras. Ela pode ser consumida em pães, bolos, sucos e iogurtes. Quando nós consumimos a linhaça em grão, em pães ou bolos, é até interessante. Porque o próprio cozimento, ele amolece o grão, então facilita também a ingestão e a absorção desses nutrientes. Já quando nós consumimos a linhaça em grão, em sucos e iogurtes, essa linhaça ela também deve ser muito mastigada, muito bem mastigada, mesmo o suco ou o iogurte se tratando de um alimento mais líquido, né? Entendi. Já quando a linhaça ela é triturada, não há necessidade de mastigação, pois como eu já disse, os nutrientes, os óleos estão expostos. Certo. Então no café da manhã, ali junto com o iogurte, o pão, é uma hora boa de se consumir linhaça, Uma hora né? ótima. Certo. Então vale a gente lembrar aqui no programa que estamos falando sobre a linhaça, que ela é sim um alimento rico em ômega 3, é rico em lignana, entre outros compostos funcionais. Mas ela não é um alimento milagroso. É importante lembrar ao consumidor, você é espectador, que é necessário sim, é bom consumir linhaça, mas também é importante ter uma alimentação rica em diversos tipos de alimentos, né? Pra gente ter uma alimentação saudável, né, Com Angélica? certeza. Então muito obrigado pela sua participação, viu? De nada. Encerramos aqui mais um Alimentos e Saúde. Muito obrigado pela audiência e fique agora com o Encontro com Marisa.